Queridos, boa noite. Vocês estão bem? Glória a Deus. Quem é que está aqui nos visitando que não é aluno do Rema? Levanta a mão aí. Quem está nos visitando, olha, glória a Deus. Sejam bem-vindos, se sintam em casa. Segure a sua Bíblia na mão assim comigo, ou o seu celular, que eu tenho certeza que ele tem uma Bíblia aí. E repita assim comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Amém? É para isso, queridos, que existe o Centro de Treinamento Bíblico Rema. Para nos ensinar quem nós somos no Senhor, o que nós podemos nele, nos revelar a nossa identidade e a identidade do nosso Pai. Você está no Experiência Rema, o maior centro de treinamento bíblico do mundo. Então, bem-vindo. É um prazer para a gente receber aqui. Estamos com uma sequência de aulas demonstrativas nessa semana e nós estaremos hoje estamos recebendo hoje o professor Emerson Miranda. Biscoito! Para quebrar alguns biscoitos a mais, ele foi professor durante esse ano e para a gente é uma honra tê-lo aqui, pastor. Ele vai estar hoje ensinando uma degustação de uma matéria do Rema que se chama unção. Eu queria chamar, sem mais delongas, o professor e pastor Emerson. Letícia, sua esposa linda, está aqui. Levanta aí e lê. Amém. A esposa dele. Glória a Deus. Bem-vindos. Esteves também, que honrar sua vida. Fique de pé. Que trouxe eles aqui. Muito obrigada. Deus continue te abençoando. Pastor, fique livre para quebrar quantos biscoitos o senhor quiser essa noite. Liguei não? Liguei. Foi. Glória a Deus. Boa noite, gente. Graça e paz. Que alegria poder. Quem foi meu aluno aqui? Deixa eu ver. Eita, Jesus Cristo. Que povo bom demais. Quem ainda não fez o Rema? Deixa eu ver você aqui, que está aqui como visitante. Que coisa boa. Deixa eu falar uma coisa para você. Alguém já viu no supermercado, quando você vai, tem aquelas pessoas que são demonstradores para degustar algum produto? Eu não sei se você é igual a mim, mas eu sou aquela pessoa que o que tiver lá. A pessoa está ali com uma plaquinha de queijo. Opa, com licença. O que é aquilo ali? Para que você conheça a história do produto, a empresa se colocou à disposição de uma degustação. Não é verdade? E a partir da degustação é que você tem um interesse para ouvir de repente a história daquele produto. Mas é a partir do que você provou que desperta em você o interesse de consumir. Então você está aqui para esse momento de degustação. O Rema está lhe abrindo uma oportunidade de você poder, por alguns minutos, ter uma demonstração, uma amostra grátis do que acontece na sala de aula. Para que você saia daqui com interesse. Eu preciso fazer o Rema. E vou te falar uma coisa, não fique preocupado com dinheiro. Dinheiro para Deus não é problema. Dinheiro para Deus é solução e dinheiro para crente é resposta. Amém. Glória a Deus. Olhe para alguém, vai pegar fogo hoje. Em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Pai amado, nós te louvamos. Que alegria tão grande, Senhor. Podermos aprender da tua palavra. Podermos conhecer essa escola que tem crescido cada vez mais pelo mundo, Senhor, treinando o exército de Cristo para sermos obreiros que não têm do que se envergonhar e que saiba manejar muito bem a palavra da verdade. Obrigado por essa noite que será poderosa, Senhor. E eu oro que à medida que a palavra estiver sendo ministrada, que sofismas possam cair por terra, Pai. E que quem ainda não se matriculou, eu creio que vão sair daqui matriculados hoje. Eu te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Bom, vamos quebrar um biscoitinho hoje. Abre comigo aí em Salmos. Na verdade, vamos para Coríntios primeiro. 2 Coríntios 1, 21. Enquanto você vai abrindo aí em 2 Coríntios 1. Glória a Deus. Primeira, 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22.
Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. A gente costuma fazer propaganda daquilo que a gente acredita, né? As mulheres principalmente. Mulher, se tiver, usar um shampoo, usar uma linha de condicionador, de hidratação capilar, e aquilo for poderoso para o cabelo, ela vai querer que todas as amigas experimentem. Não é verdade? Quando eu conheci o Rema em 2013, quando eu conheci o Rema, eu era religioso que doía. Religioso. E uma amiga estava fazendo Rema, e ela falou para mim assim: pastor, eu queria que eu fosse conhecer um centro de treinamento bíblico. Eu falei: não, é aquela teologia que deixa o crente cru. Eu não quero não. Ela disse: por quê? Porque eu sou do fogo, até o tutano. Fui para o Rema e estava tendo um professor dando aula chamado Herênio Ramiro. E a matéria era Fundamentos da Fé, numa aula demonstrativa assim. E tinha uma aluna que estava, uma moça que estava na minha frente, e ela era corcunda. E de repente ele estava dando aula, olhou para aquela mulher e disse: você crê em cura? Ela disse: creio. Quando ele botou a mão, aquela mulher ficou boa. E aí eu falei: oxê, a mulher estava torta agora, a mulher está boa agora. Não me pergunte como é que foi, mas eu saí dali matriculado. Eu não tinha o dinheiro para pagar. E eu cheguei em casa e falei: o que foi que eu fiz da minha vida? Me matriculei sem R$1. Mas irmãos, eu estou aqui para te falar que dinheiro para Deus não é problema. Deus ama quando você está interessado em aprender da palavra de Deus. E se por acaso você é aluno e você trouxe essa pessoa, você pode compartilhar para ela o quanto você tem crescido na sala de aula, aprendendo segunda, quarta e sexta, exposto à palavra. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a unção. Quem gosta de cozinhar aqui? Meu Deus, eu anulo isso agora, pai. Como é que pode? Não acredito. Pelo menos um bolo, pelo amor de Deus. Alguém sabe fazer bolo aqui, gente? Ah, entendi. Saber, todo mundo sabe. Executar que a gente vê, né? Que não executa. Eu gosto de cozinhar também. De vez em quando eu gosto de inventar alguma coisa lá em casa. Mas de tudo que eu sei fazer, assim, de comida, o que eu mais, de doce, o que eu mais gosto de fazer é um bolo que eu via minha mãe fazendo quando eu era criança, que é um pudim de milho verde. E eu aprendi a fazer isso. E eu sempre faço isso lá em casa. E uma vez, ensinando, né, a palavra de Deus, eu aprendi algo sobre a unção tão simples, eu queria compartilhar com você. A unção, e falar sobre ser ungido, entende-se que é como alguém que está sendo untado. Quando você pega uma assadeira e você prepara a massa do bolo, aquele bolo não pode ir para o forno sem ter um revestimento que cria um caminho para proteger a massa, para que a massa não grude na assadeira. Então a gente faz o quê? A gente unta a forma. Esse untar a forma é revestir a forma com uma gordura para que a massa não grude na assadeira. Não é verdade? Da forma mais simples para te explicar o que é a unção do Espírito. É como se no momento que você recebe Jesus, no momento que você acabou de nascer de novo, a gordura do alto caiu em você. Você está protegido contra as armadilhas de Satanás. O diabo não pode mais encostar em você. Os dardos inflamáveis não podem chegar perto de você. Porque existe algo que está te protegendo do mundo. O que? A unção do Espírito. Sabe de uma coisa? A unção do Espírito, ela não foi destinada apenas para pessoas que exercem um ministério. Todo crente, quem nasceu de novo, tem o direito de provar a unção de Deus. Porque a unção é um revestimento de poder. É uma capacitação divina para que você possa sair por aí falando em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá para 2 Coríntios. Que diz assim: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Quem foi que te ungiu? Deus. Que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Sabe, eu queria até falar essa palavra selo. Já vou, você que é visitante, receba logo esse biscoito aí, porque você vai se matricular, você vai ser aluno, então se prepare, vai ser maravilhoso. Mas essa história de algumas igrejas que falam que quando alguém peca, o Espírito Santo se afasta, é uma grande mentira. Biscoito, pronto. E esse biscoito é aquele de canela, com a capinha. Que delícia. Muitas pessoas têm uma mania de dizer: não, porque a pessoa pecou, agora o Espírito Santo vai se afastar.
Aqui em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo está falando o seguinte, que o Espírito para nós é como um selo. Essa palavra selo nos originais é a palavra espargizo, que significa colocar um selo, marcar alguém, deixar essa pessoa marcada. Então, você concorda comigo que eu não fui do tempo das cartas? Quem foi na época das cartas? Pronto, você já revelou a sua idade, né? Mas vou te falar uma coisa, mesmo você revelando a sua idade sem querer revelar, eu sempre converso com minha esposa que não existia uma época mais bonita do que aquela. Hoje, as pessoas conversam pelo WhatsApp, você não sabe as expressões de sentimento que está sendo dita ali. Mas na carta, quando era o casal que estava apaixonado, colocava perfume na carta. Não é verdade? E a carta tinha que ser selada, se fosse uma carta para ser entregue num destino muito distante. Ninguém podia abrir aquela carta. Se alguém violasse aquela carta perdeu o valor de ser entregue na mão do destinatário. Ela não tinha como chegar no destino final porque ela foi violada antes. Como é que o Espírito Santo, que foi dado como um selo, vai sair de alguém depois que peca? Se você é a carta escrita que o mundo vai ler, o propósito do Espírito Santo é te selar para te entregar no dia do arrebatamento a Cristo. Amém. Então o dia que ele entrou aí, ele não sai, meu irmão. Amém. E o propósito do Espírito Santo é autenticar em nós a unção que foi liberada pelo próprio Deus. Todo crente é ungido. E o diabo tem muito medo de você por causa disso. O diabo, irmãos, tem mais interesse de fazer as pessoas ficarem na igreja sem conhecimento do que de fato ver as pessoas na igreja. Eu estava até conversando sobre isso no carro. O diabo não se interessa das pessoas frequentarem um culto. Qualquer pessoa pode frequentar uma igreja, mas o diabo tem muito medo de quem frequenta a igreja e de quem conhece a revelação da palavra. Porque quando você conhece a revelação, você entende para o que você foi ungido. Não é só, irmãos, o propósito da unção no culto para um crente não é apenas para que ele corra, para que ele pule. Quem gosta de manto aqui? Ah, você não acredita. A você que não gosta, você vai gostar demais. Eu quando era criancinha, amava aqueles cultos. Vem cá, vem ver, meu Jesus já preparou. Tá vendo que vocês gostam? Tá vendo aí? Irmãos, o propósito da unção do Espírito não é apenas para nos deixar de repente em um culto agitados, a gente pula, a gente fala em línguas, a gente corre, a gente celebra. Isso são manifestações da plenitude do Espírito Santo que está dentro de nós. Mas o propósito da unção num culto, ela tem que ter uma finalidade. Então toda vez que um crente está num ambiente que ela recebe uma porção extra de unção, é porque existe algo muito poderoso que você vai precisar enfrentar lá fora no outro dia, e o diabo não pode ficar no seu caminho, irmãos. E eu quero lhe falar uma coisa: se você entrou aqui nessa sala de aula hoje e tem perdido alguns combates até aqui, eu quero te falar que isso foi até hoje. Porque debaixo da unção do Espírito é a hora de botar o diabo para correr, irmãos. O ano não acabou ainda, tem muita coisa de Deus para acontecer com você ainda. E qual é o propósito da unção? Lembra que eu disse no início? A unção e essa prática, quando você vê no Antigo Testamento, o ato de passar o óleo sobre alguém e frisar esse óleo era conhecido como ungir. Amém? Quando você então nasceu de novo, o Espírito veio sobre você e você está ungido, é óbvio que vai existir momentos específicos onde graus de unção vão ser liberados sobre um crente. Amém. Mas no normal, diga assim, no normal, eu já sou ungido. Tem irmão que parece que falou sem coragem, meu Deus. Diga assim, no normal, eu já sou ungido. Então você não tem que ter medo de assaltante, não tem que ter medo de sequestrador, não tem que ter medo de doença, não tem que ter medo de crise, não tem que ter medo de nada, porque debaixo da unção, nada disso pode se aproximar de você. E se por acaso se aproximar, não pode ficar, porque não tem espaço para duas pessoas. Só tem espaço para você, para o diabo não tem espaço de maneira nenhuma, irmãos. Vamos lá para Salmos capítulo 92. Glória a Deus. Salmos 92, versículo 10.
Você achou? Que diz assim: porém tu exaltas o meu poder como de um boi selvagem. Eu não entendo muito sobre criação de boi. Meu aniversário está até chegando. Se alguém quiser me dar um presente, eu estou aceitando aí um Nelore, um terreno. Só para tirar. Mas não estou falando de um boi morto não, gente. Estou falando de um bicho vivo, né? Estou abusando. Mas imagine só, quem tem experiência com essa parte de animais da agropecuária, sabe muito bem o que é um boi selvagem. Um boi selvagem é uma coisa que não foi domada por ninguém. Um boi selvagem não consegue receber carinho. Ele já está dizendo, ele é? Ninguém consegue parar ele. Ninguém consegue segurá-lo. Aí a Bíblia, ninguém consegue domá-lo. Aí a Bíblia diz: porém tu exaltas o meu poder como de um boi selvagem. Você não é qualquer um, meu irmão. Deus te vê nessa terra como um boi selvagem. Não é um boi selvagem para machucar outras pessoas, para poder pisar ninguém, não é para humilhar ninguém, não. Você é como um boi selvagem para desfazer as obras de Satanás. O diabo não tem que lhe ver, irmãos, como um coelhinho da Páscoa, não é como um boi selvagem. É alguém cheio do Espírito Santo. Quando abrir a boca e falar sem medo, vai acontecer. Por isso que não pode ter medo de chegar num lugar e encontrar alguém doente. Irmã, eu vou orar. Mas se for a vontade de Deus, não. É a vontade de Deus que saúde aconteça. Então coloque a mão sem medo e dê uma ordem, a doença para sair. E aquela pessoa vai ser curada. É por você não. É pela unção que você carrega no nome de Jesus. Amém. Então, ele exalta o seu poder como de um boi selvagem. Derrama sobre mim um óleo fresco. Todos os dias nós temos o privilégio de poder desfrutar de Deus, um óleo fresco da unção. Amém. E eu queria lhe conscientizar disso aqui, nessa demonstração de aula. Aleluia. O diabo é um grande perdedor. Quando eu era criança, quem já foi aquela criança queixuda? Ninguém nunca foi. Eu fui criança queixuda mesmo, eu era queixudo. Quando eu era criança, meu pai fez umas traves de futebol para brincar e ninguém deixava eu jogar. Porque eu era ruim também. Mas ninguém deixava. E eu disse, por favor, deixa eu brincar. Foi meu pai que fez a trave. Não, sabe o que eu fazia? Eu não vou brincar não? Peraí. Pegava uma trave e colocava aqui. Pegava outra trave e colocava aqui. Eu dizia, eu vou me embora. E a trave foi meu pai que fez. Se eu não posso usar, ninguém pode. De repente, você pode estar pensando assim, pastor, isso tem muito a ver com egoísmo. Entenda o que eu vou te dizer aqui. De repente, o que você precisa dar é uma ordem ao diabo. Diabo, se por acaso eu não tenho acesso a esta fase da minha vida, você também não pode ter acesso. Deus escreveu o meu futuro, não foi você que escreveu o meu futuro. Só eu posso acessá-lo, você não pode se meter nisso. O diabo não tem poder de opinar na tua história, irmãos. O diabo não pode dar opinião na sua vida. O diabo é um grande perdedor e eu estou me usando aqui para descrever que o diabo é mais ou menos uma criança queixuda. Não é que uma criança queixuda é o diabo, tá? Mas mentaliza que eu, queixudo, e agora deixa eu te ensinar. O diabo não se convence que perdeu. Ele não se convence que Cristo ressuscitou. Ele não se convence que Cristo está sentado num trono que não se abala. O intuito dele é tentar desencorajar você de desacreditar que a palavra é poderosa o suficiente. Aí eu estou aqui para te conscientizar. Cristo, do dia que ressuscitou, está no mesmo lugar sentado. Ninguém tira ele de lá. Ninguém abala ele. Crise vem, crise vai. Dinheiro vem, dinheiro vai. Reino se levanta, reinos caem. Política cresce, política cai. Jesus está no mesmo lugar. Se ele está no mesmo lugar, é um sinal poderoso para você. Tem óleo fresco todo dia. E se tem óleo fresco todo dia, acorde pelas manhãs sabendo, não sou eu que perdi. Quem perdeu foi Satanás. O meu destino eu ainda não sei, mas em Deus já está pronto. Mas do diabo eu já sei. Ele é derrotado. Essa consciência tem que estar impressa no seu coração. Vamos lá para o livro de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Glória a Deus.
Eu amo falar da unção. Lucas capítulo 4, versículo 18. Diz assim: o Espírito, todo mundo achou? O Espírito do Senhor está sobre mim. Diga assim, está falando de mim. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me ungiu, Ele me untou. Ele me untou, Ele me revestiu. Amém? Ele me revestiu para evangelizar os pobres. Então não tenha medo de pregar o evangelho para ninguém. As pessoas ouvirão de Jesus por causa da unção que você carrega. Tem muito mais a ver sobre a sua consciência do que você está carregando. Já conheceu aquele crente que 6 horas? Conhece? Como é que vai, irmã? Você ora por mim? 6 horas. E aquele crente bem me quer? Que hoje ele está bem, amanhã não está. Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. Hoje está crente, amanhã está na carne. Hoje está crendo, amanhã já está chorando, porque não sabe se vai crer mais. Isso é alguém que não entende a sua identidade em Cristo e também não entende o poder que carrega. Quando nós ensinamos que um crente carrega o poder do alto, isso não tem capacidade de produzir um crente soberba. Como você pode ficar soberbo debaixo de um poder que não lhe pertence? O poder foi disponibilizado, mas não vem de você. Mas não quer dizer que porque não vem de você, que não vai ser usado por você. Pode não vir de você, mas depois que entra em você, você tem direito para usar. Amém. Você não foi chamado para estar o tempo todo cabisbaixo, como quem está padecendo o tempo inteiro. Se levante. Eu te falo isso pelo Espírito aqui essa noite. Eu percebo que alguém está precisando ouvir isso aqui nessa sala de aula. Deus lhe trouxe aqui para te falar, se levante. Você não é tão fraco assim como o diabo está dizendo. Existe um poder que está operando dentro de você, chamado o poder do nome de Jesus. Você precisa tomar isso na sua vida. Amém. E a Bíblia diz: fui chamado para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Entenda que a unção é uma doação de livre e espontânea vontade do Espírito Santo para um crente. Você não precisa fazer nenhum tipo de sacrifício para receber a unção. Você precisa crer que você foi vestido com o poder do alto. Aleluia. Amém. Então, o que é a unção então, pastor? A doação do Espírito Santo para usar o poder de Deus. E esse poder, ele está disponível. Quem tem conta em banco aqui? Pense na tua conta cheia de dinheiro. Tá vendo aí? Os irmãos não recebem. Manda pra cá, viu? Manda. Digamos que de repente tua conta está lá, irmãos. Você está com um bom dinheiro lá. Caiu aquele dinheiro. Caiu aquela causa na justiça que não sai há muito tempo. De repente você descobriu que uma tia chamada Dona Filó deixou uma herança para você de 10 milhões de reais. Só que para você acessar a conta do banco, você precisa ter a senha. Não é verdade? Ninguém consegue acessar sem senha. O poder do dinheiro está ali. Mas mesmo o poder estando ali, eu não consigo acessá-lo porque eu não tenho uma senha. Mas no documento aquilo me pertence. Então, a distância entre a minha vida e aquele poder do dinheiro está na senha. Ou seja, na ressurreição de Cristo, quando você nasce de novo, a liberação do poder já está autorizada com sucesso. Você precisa então aprender a senha. O que é a senha? Conhecimento da palavra e fé. Se você tem conhecimento do nome de Jesus e fé no nome de Jesus, o poder está liberado para uso. Amém. E você nunca vai perder, irmãos.
Um revestimento de poder também funciona para um testemunho do cristão. Sabe de uma coisa? Como nós conseguiremos pregar para as pessoas vivendo uma vida completamente diferente do que seria boas novas? O que é evangelho? Boas notícias. Ligar a TV de manhã e assistir que houve assassinato em vários lugares são boas notícias? Eu acho interessante que tem gente que consegue almoçar assistindo um bafafá. Pega a carne assim, arranca a carne assim. Menino, que baixaria. Eu não sei como é que consegue. Aquilo não são boas notícias, concorda comigo? Aquilo são más notícias. Boas notícias é socorro, é ajuda, é cura, é saúde. São coisas que produzem no homem certeza, alegria, paz. Como nós conseguiremos anunciar um evangelho para outras pessoas contando derrota? Esse biscoito foi de graça. Sabe que quando eu comecei a fazer o rema, eu sentava na sala de aula e eu sempre fui muito barulhento. Isso é muito da minha personalidade. E irmãos, eu gritava tanto na sala de aula. Eu lembro que na matéria de doutrinas básicas, por exemplo, eu ouvindo o professor Raimundo, que é o nosso pastor Neto, ensinando. E eu dizia assim, meu Deus, eu sou engano puro. Onde é que estava isso? Aqui. Eu preguei isso no culto ontem. Eu sou engano. Meu Deus, que vida é essa que eu estou levando? Mas por que, irmãos? A falta da consciência, não do que está escrito, porque muitas vezes nós cremos mesmo que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas não é apenas crer que a Bíblia é a palavra, é manifestar na sua vida o poder que se há nessa palavra, para que isso seja testemunho para aqueles que não creem ainda. Um dos propósitos da unção sobre o crente é produzir testemunho para quem não crê. Imagina agora alguém que não crê olhar para você orando por um enfermo e de forma instantânea aquele enfermo ser curado. Aquela pessoa nunca mais vai ser a mesma, porque ela viu a unção produzindo saúde em alguém. Esse é o propósito da unção. Nós estamos aqui como propagadores das boas notícias. E o que são boas notícias? Libertar os cativos, curar os enfermos, libertar os oprimidos. Você foi ungido para isso também. Então aonde você entrar, abra a sua boca. Aleluia. Eu estava me lembrando, essa semana, eu estava contando na nossa igreja. Uma moça chegou para nós e falou, a minha médica que cuida dos meus dentes, ela disse, pastor, ore por mim, eu queria tanto engravidar, eu e meu esposo, nós estamos tentando tanto e não acontece. Eu falei, minha filha, crê na palavra. O nome de Jesus disponibiliza a unção para você para gerar. E de repente eles creram e engravidaram, tá, fizeram a parte deles, e engravidaram, e aí ficamos muito felizes com aquilo. De repente um dia ela nos liga, pastor, ore por mim, porque meu neném, eu acabei perdendo, estou indo para o hospital agora. E irmãos, naquele momento você fica sem saber o que falar para uma pessoa dessa. E eu fiquei pensando assim, rapaz, eu não sei nem o que falar. Eu não posso fazer que nem um amigo meu que foi tão atrapalhado. Eu sei que todo mundo tem aquele amigo atrapalhado, né? Eu tenho um amigo que é tão atrapalhado que ele em São Paulo foi no enterro. E em vez de dar meu sentimento, ele disse meus parabéns. E aí ele tentou voltar para poder arrumar e ficou pior. Porque a viúva perguntou assim, parabéns, porque não falei, porque o morto está lindo. Olha que beleza, nunca vi um morto. Todo mundo assim, para que está piorando. Ele, não, que cabelo. Depois ele saiu para chorar e disse, eu sou um desastre, meu Deus. Amarrado, é um crente maravilhoso. Mas atrapalhado, acontece. E eu fiquei pensando assim, rapaz, eu não sei o que dizer para ela de repente. De repente me sobe, irmãos, uma palavra. Encoraje ela que ela pode gerar de novo. Eu falei, eu sei que a senhora está saindo do hospital agora. Doutora, mas como seu pastor, eu quero te falar uma coisa. Não é o fim.
Não bote um ponto final onde Deus colocou uma vírgula. Você foi criada para gerar. E eu libero sobre tua vida, o próximo que vier não vai morrer. Passou e ela chorou e nós oramos com ela. Irmãos, um mês depois ela chega na igreja: pastor, um milagre aconteceu, eu estou grávida novamente. Irmãos, naquele momento eu me lembrei desse texto aqui: o Senhor me ungiu para libertar os cativos, os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Nosso tempo é o ano aceitável do Senhor, o tempo da manifestação do nome de Jesus Cristo. Coloquei a mão nela e disse: agora, de hoje em diante, eu declaro, vai haver nutrientes o suficiente no seu corpo e debaixo da unção, essa criança vai chegar a cumprir estação completa. Vai ter neném por agora já. Você não pode ter medo, irmãos, de ser um anunciante do Evangelho. Sabe que às vezes ficamos desencorajados quando olhamos para como o mundo está andando, e o diabo tenta usar pessoas ao nosso redor para nos desencorajar, para às vezes achar: não, para de falar assim do Evangelho, você tem um rei na barriga. Você tem o reino todo. Eu quero lhe deixar animado hoje. Você não tem só o rei na barriga. A barriga é pequena demais para ter só. O reino inteiro está habitando dentro de você. Nas suas veias, no seu sangue, nos seus órgãos, nos seus olhos, na sua boca, em todo o seu corpo. Quando você abre a boca, Deus sai de você. Quando você bota a mão, Deus sai de você. Deus está habitando em você, irmão. Aleluia. Por isso que você não pode ter medo de como o mundo vai andando. É óbvio que o mundo vai cada vez de mal a pior. Os dias estão piorando para o mundo, não para você, nem para a sua casa, nem para a sua família. Teus filhos não serão corrompidos por essa onda do diabo lá fora. Por quê? Você carrega a unção do alto. E essa unção não é apenas para que você entenda que você é cheio do poder de Deus, mas também é para dar um bom testemunho para as pessoas lá fora, de que Deus se move através de você. Tem uma história que um homem de Deus conta, que todos os dias que o filho dele ia para a escola, ele colocava a mão sobre o filho e dizia: você é ungido, você é capacitado, o poder de Deus está operando sobre você. Nenhum homem mau consegue chegar perto de você. Sequestrador não lhe toca, homem valente não lhe toca. E quando alguém que não é papai e mamãe tocar em você, que você perceber que não é crente, repreenda. E o pai dizia assim: olha para mim e repete: eu tenho um dono. Eu sou ungido, eu tenho um dono. E aquele menino dizia: eu sou ungido, eu tenho um dono. Um dia, ele saindo da escola, uma van para, e dois rapazes altos foram pegar aquela criança. Acredito que eram sequestradores. E quando chegaram perto da criança, ele disse: me solta, eu tenho um dono. Aqueles dois homens caíram lá. Irmão, e ninguém sabe se foi diabo, se foi poder, se morreram. Uma coisa eu sei: aquele menino está bem, está salvo. O propósito da unção lhe faz testemunhar. Por quê? Quem estava de lá de fora, que viu aquilo, nunca vai esquecer que viu Deus operando. Amém. Quem está de fora, que vê a manifestação da unção sobre um crente, nunca vai esquecer como viu Deus fazendo alguma coisa. E quem não crê, vai dizer: certamente foi Deus que fez aquilo. Certamente tem alguém nas alturas. Não sei como é que eles pensam, mas vão ter que crer que Deus opera pela sua boca, que Deus opera pelas tuas mãos, que não existe impossibilidade quando você chega, que não tem barreira quando você se aproxima. Você carrega a unção do alto, irmãos. Amém. Você está aqui mesmo. Glória a Deus. Nós precisamos entender que a unção de Deus é um elemento divino que tem como finalidade separar o crente do mundo. As pessoas precisam ter uma diferença de fato de quem serve a Deus e de quem não serve. Elas precisam ver que você carrega uma coisa diferente. Amém. Um biscoito. Ir no monte não quer dizer que uma pessoa é cheia de unção. Mas se ela precisar de ir no monte, ela pode. Não há nenhum problema.
Mas não é pelas coisas que você faz que a unção vem. É pela sua confiança na palavra. É pela sua mente renovada de entender, não é pelo que eu faço, não é pela campanha, não é pela pedra, não é, não sei. É pelo nome de Jesus. Quem me garante a unção é o nome de Jesus. O Espírito Santo está aqui com essa finalidade de demonstrar. Irmão, sabe de uma coisa? O Espírito Santo é o que está mais animado para demonstrar quem Deus é por aí. E Ele está habitando dentro de você. O Espírito Santo é aquele que está mais empolgado. Pastor, como assim? Vamos demonstrar Deus. Vamos demonstrar Deus. Ei, levanta. Vamos demonstrar Deus. Ah, mas eu tenho vergonha, porque é onde eu moro ninguém nunca fez. Você vai ser o primeiro. Debaixo da unção do alto você vai ser o primeiro. Ah, porque ninguém na minha família nunca orou pelos enfermos. Você vai ser o primeiro. E quando você orar, haverá sinais de cura acontecendo. Por causa do que você carrega. Você crê nisso? Então diga aí, eu carrego a unção. Diga aí, eu carrego a unção. Atos capítulo 10, versículo 38. Glória a Deus. Aleluia. Você achou? Eu te espero. Atos dos Apóstolos. Está depois de Gênesis. Daqui a pouco você chega lá. Você achou aí? Que diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com? Não. Com fraqueza. Derrota. Miséria. Vida difícil. Ungiu com quê? O qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Curando alguns. Curando quem merecia. Curando quem pedia. Curando todos. Porque Deus era com ele. Ou seja, então, a maior prova que o mundo vai ver que Deus é com você é a manifestação que Deus está com você. Você crê que Deus está com você? Eu nasci de novo, eu sou seu irmão em Cristo. Ao te olhar, eu também creio que Deus está com você. Mas o mundo lá fora não sabe disso. O mundo lá fora descredibiliza. E nós não devemos odiar o mundo, não fomos chamados para isso. Esse não é o nosso papel. Nosso papel é sermos demonstradores. Já viu? Eu não gosto de circo não, mas não gosto, tá quem gosta. Mas já não tem aqueles acrobatas que tem aqueles bastões pegando fogo? Aqueles bichos ficam aquele negócio assim, e aí faz na boca. Sei lá, se é repreendido, não sei o que é aquilo. Mas e apaga aquele fogo. Aqueles homens são o quê? Eles são homens que aprenderam com a acrobacia durante muito tempo a serem eles aprenderam a manusear o fogo sem se queimar. E enquanto para alguns aquilo dá medo porque não sabe, para ele é normal, porque ele demonstra por meio daquelas acrobacia. Essa palavra aí, que é isso? Esqueci a palavra. Ele demonstra por meio daquele momento ali que para ele é muito comum usar o fogo. Você não está aqui para ficar com medo de manifestar quem Deus é. Você vai estar tão cheio da palavra, tão habilitado com a palavra, tão certo que o nome de Jesus está em você, que você não vai ter medo de sair por aí demonstrando quem Deus é. Não acabou esse tempo de andar como coitadinho por aí. 2026 é o seu ano, irmãos. É o ano de manifestar o poder de Deus por aí. Libertar os cativos, curar os enfermos, manifestar a obra de Cristo sobre a terra. Você não vai ter medo de demonstrar quem Deus é. Sabe, outras religiões não têm medo de demonstrar quem os seus deuses são. E vou te falar uma coisa sem atacá-los,
os seus deuses não ressuscitaram. O seu Deus está ressuscitado. E vou te falar uma coisa: a morte que tentou matar ele morreu. Glória a Deus. Você tem que sair por aí com essa certeza. Eu não estou pregando um Deus que tem olhos, mas não vê, que tem ouvidos, mas não ouve. Não, o meu Deus também é o meu melhor amigo. Está num trono que não se abala, cheio de poder. Compartilhou esse poder comigo, e aonde eu entrar, ele vai entrar comigo também. Simples assim. Então, o propósito da unção vai produzir em você essa diferença. As pessoas vão reconhecer que você é diferente. O jeito que você se comporta, o jeito quando você se posiciona para orar. Aleluia. Aleluia. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Porque do mesmo jeito que Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo, Ele ungiu você também. Você está ungido também. Você é co-herdeiro com Cristo, participante também da manifestação de Deus. Então, em outras palavras, o que é então, professor, a unção? Deus operando por meio das suas mãos. Não é apenas te cobrindo, mas também é operando por meio das suas mãos. Eu vou te falar uma coisa, para encerrarmos esse primeiro tempo. Se eu fosse você, eu ficava empolgado para o próximo ano. Está todo mundo lá fora falando que o próximo ano vai ser o pior. Deus uma vez falou para mim que me levantou para ser um encorajador. Sabe o que é o papel de encorajador? Com crise ou sem crise, encoraja. Difícil ou não, encoraja. Irmãos, estou aqui para te encorajar. Vai ser o melhor ano da sua vida. Vai ser a melhor estação da sua história. As melhores colheitas não ficaram para trás, não. As melhores colheitas estão vindo aí. A melhor fase, o melhor momento, as melhores portas. Eu te falo isso debaixo da unção do Espírito. Se prepare para o próximo ano. Será extraordinário o que vai acontecer. Aleluia. Oh, glória a Deus. Senta um pouquinho. Tá bem aí, meu irmão? Preparado para esse segundo tempo? Tem mais de Deus para você ainda. Diga para alguém, tem mais de Deus. Diga para essa pessoa, não acabou ainda. Deus tem mais para você. Deixa eu te falar algo que quando eu subi aqui, isso me veio muito forte no Espírito. Não coloque um ponto final onde Deus não pôs um ponto final na sua vida. Sabe, eu sei que de repente algumas coisas vão acontecendo ao longo da vida e algumas situações se levantam. E muitas pessoas às vezes têm vontade de desistir pelo meio do caminho, de paralisar. Mas sabe, irmãos, paralisar não é um sinal de que você de fato confia no Senhor. Você precisa continuar confiando em Deus e continuar seguindo. O diabo sempre é envergonhado no final. Ele sempre é envergonhado no final. Sempre, sempre e sempre. Eu queria falar um pouco sobre a característica da presença do Espírito Santo, da unção interior. Antes de eu falar sobre isso, nós precisamos compreender que existem 3 tipos de unção sobre o crente, né? E essa manifestação. A primeira unção é a unção individual. Todo crente recebe ela quando recebe Jesus. Tá? Mas pastor, eu não tenho que fazer nada para ser ungido. Não. As disciplinas espirituais. O que é disciplina espiritual? Jejum, oração em línguas, leitura da palavra. Essas coisas vão aumentar de forma significativa o poder de Deus em você. Mas essas coisas, oh glória a Deus, oh glória, chega, eu estou arrepiado. Tá doido? Deixa eu ver. Deus de poder, aleluia. Irmãos, doce. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós precisamos entender o seguinte, e agora é um biscoito mesmo. Durante muito tempo foi ensinado para as pessoas que é por meio do que você faz que você tem acesso ao poder de Deus.
não faz sentido, porque se for por aquilo que eu faço, então é por meio do meu próprio sacrifício que eu tenho acesso ao poder que está disponível. Isso não é verdade. As disciplinas espirituais não é sacrificiais para que você tenha acesso ao poder. Não, são instrumentos do próprio Deus para que o poder aumente. Jejum é para os nossos dias. Tem alguém que gosta de jejuar aqui? Porque eu amo jejuar. Vixe, eu gosto demais. Jejuar, orar em línguas. Ó, tiver uma vigília, você me convida, viu? Eu gosto também. Amo uma vigília. Meu Deus. Essas disciplinas espirituais de passar dias, por exemplo, em momentos de meditação com a palavra, passar horas estudando a palavra, se enchendo da palavra, isso são disciplinas espirituais. Para fazer o quê? Para aumentar o poder. Porque quanto mais eu conheço o poder que a palavra de Deus tem, e eu recebo esse poder, mais ele aumenta dentro de mim. Amém? Quanto mais eu jejum, colocando a minha carne em sujeição, mais o poder de Deus vai aumentar em mim. Quanto mais eu falo em outras línguas, mais o poder de Deus vai aumentar em mim. Mas não é por meio dessas disciplinas que o poder vem. O poder já está. Essas disciplinas aumentam o poder. Tem gente que fala assim, de madrugada o crente vai buscar poder. Na verdade, de madrugada, se por acaso, tem gente que critica orar de madrugada, mas de repente tem gente que não ora nada. E fica julgando que hora de madrugada. Se essa pessoa só funciona bem orando de madrugada, levante de madrugada para orar, meu amor. Só não pode ficar sem orar para não ficar cru. Que é uma pessoa que não ora em momento nenhum, fica cru. Então se é de madrugada, levante. Mas você não está indo buscar o poder. Essa disciplina vai aumentar o poder que já foi disponibilizado. Lembra que eu disse que o poder, o revestimento de poder e a unção vem para o crente quando ele nasceu de novo? Assim que ele nasceu de novo, é nítido que ele precisa receber logo o batismo com o Espírito Santo. Quem aqui é batizado com o Espírito Santo? Quem não é batizado com o Espírito Santo ainda? Tem ninguém não? Todo mundo é batizado com o Espírito Santo? Todo mundo? Tem alguém? Ixi, é hoje. Vai lhe chacoalhar hoje, filho. O batismo com o Espírito Santo faz o revestimento de poder vir sobre o crente. Então, logo que ele é batizado com o Espírito Santo, ele agora está cheio de poder. Ele vai precisar agora nutrir para que o poder continue. E isso se vem por meio das disciplinas espirituais. Amém, gente? E a presença do Espírito Santo para o crente é muito importante. Além da unção individual, existe a unção ministerial, que é uma separação específica por meio do Espírito Santo para levantar pessoas para cumprir um ofício dado pelo próprio Deus. Nem todo mundo é pastor, nem todo mundo é evangelista, nem todo mundo é mestre, nem todo mundo é profeta, nem todo mundo é apóstolo, mas alguns serão. E o que manifesta esse alguns é de fato a separação por meio do Espírito Santo. O livro de Atos diz que foi o Espírito Santo que comunicou, depois de um tempo de oração e jejum, separai agora para mim, Paulo e Barnabé, para a obra que eu vos tenho confiado já. Então já havia uma confiança de Deus sobre eles, e a unção agora veio para manifestar publicamente. Olha, eu estou separando aqui Paulo e Barnabé para cumprir esse chamado. Então também existe a unção ministerial. Ok? E existe a unção coletiva, que é aquela unção que pega fogo no meio do povo, que a gente... Oh! Glória a Deus! Aquela unção, igual aquela música de Chiri Carvalhais. Não se admire se ouvir línguas estranhas, alguém fala. E quando eu era criancinha, que o mãe colocava essa música, aí no fundo do CD tinha alguém, e eu encarnou, me encha, Senhor. Até que eu entendi que ele de fato fazia parte do CD, né? Meu Deus do céu. Essas operações, brincadeiras à parte, essa operação coletiva também é importante. Duas coisas é comunicada para as pessoas quando se há uma unção coletiva. Há uma edificação na hora que há uma participação conjunta da igreja em colaborar com essa unção. E também é comunicado para nós que o corpo de Cristo está vivo ali. A vida de Deus está ali. Então eu vou lhe dar um conselho. Quando você estiver numa igreja ou num culto, não fique desapercebido. A unção coletiva pode liberar muitas coisas.
Eu já vi pessoas, de fato, receberem milagres por causa da unção coletiva. Eu estava compartilhando ontem na nossa igreja que estávamos em um culto e tinha uma moça na nossa igreja que estava gestante, já estava no 6º mês, e ela tinha chegado na igreja com um diagnóstico. O médico disse, sua bebê não mexe, já tem 2 dias que essa criança não mexe e vamos precisar tirar. Ninguém contou para nós. Enquanto estava havendo o momento de adoração, a unção coletiva caiu sobre o culto, ela levantou as mãos e o neném está vivo. Hoje Eloá vai fazer 1 ano já, está vivíssima. Debaixo do milagre, aquela criança voltou a mexer. Quando ela chega no hospital, o médico disse, você é crente, né? Ela disse, sou. Ele disse, porque milagrosamente o neném está mexendo. Eu não sei qual é o milagre que você está crendo de repente, mas há uma unção coletiva aqui essa noite. E eu quero me ousar liberar sobre a sua vida. Você não veio aqui só para conhecer o rema. Você vai levar uma porção de testemunho hoje aqui. Eu creio nisso. Amém. Existe uma manifestação de Deus debaixo da unção coletiva. E 2 coisas que nós precisamos entender. Reverência é o respeito pela manifestação coletiva. Deus não pediu nossa opinião quando quer se manifestar. Ele está interessado na nossa disponibilidade. Oh glória. Oh glória a Deus. Todos os crentes são ungidos para pregar o evangelho. Não se trata de uma separação. Alguns foram e outros não. Todo crente foi. É importante que todo crente, antes de sair por aí pregando o evangelho, conheça primeiro quem está caminhando dentro dele. Jesus falou, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou para o Pai, mas eu vou mandar o outro, Consolador, Paracletos. E quando ele vier, ele vai se encarregar de te ensinar toda a verdade. Ele vai se encarregar de te esclarecer toda a verdade. E de te lembrar as verdades que um dia você já ouviu. Então o propósito do Espírito Santo é estar aqui, de fato, para nos lembrar algumas coisas. E uma delas é que nós somos filhos. Segunda coisa é a quem nós pertencemos. Eu não sei se você já reparou, e eu quero destrinchar isso aqui mais, mas quando você está num momento muito difícil, quem já pensou em desistir aqui? Os outros aqui não, é tudo anjo. Porque tem irmão que não fez nada, já pensou em desistir? Eu nunca. Deus sabe, você... Na hora de dormir, Senhor, nada está acontecendo, viu? Quando eu era do mundo, a velha criatura, Mas brincadeiras à parte, eu sei que a maioria já pensou em desistir. E você já percebeu que todas as vezes que você pensa em desistir, alguma coisa da parte de Deus vai se manifestando, te puxando de volta? É alguém que te manda uma mensagem, alguém sonha com você, alguém te para na rua, lhe entrega uma palavra, você bota na TV, tem alguém pregando, bota no YouTube, tem uma pregação, é um louvor que você lembra, de repente começa a chorar, é uma frase que aparece, tudo comunicando. Vou te falar uma coisa, eu acredito simplesmente numa coisa, isso tem dedo do Espírito Santo. Porque o propósito dele é te lembrar o que você já ouviu. E perceba, todas as vezes não é ele trazendo uma novidade, é sempre te lembrando uma coisa. Você já sabe disso. Deus está com você, se levanta. Você sabe disso, Deus está com você, se levanta. Você carrega o bem mais precioso que uma pessoa pode carregar. O Espírito Santo está aqui para ser seu ajudador. E vou te falar, ele já foi no seu futuro e ele é poderoso, irmãos. O Espírito Santo, além de ser o nosso auxiliador, ele também é o guia. Digamos que você ganha um passeio de férias. Você vai para a Turquia. Tem irmão que não deu amém. Eu recebo também. Meu aniversário é domingo agora, eu estou recebendo tudo que vem da parte de Deus. Tudo que vem de Deus eu estou recebendo. Senhor, mande uma viagem de cruzeiro, mande, aleluia. Mas irmãos, de repente você ganhou uma viagem para a Turquia, tudo pago. Um cartão black para você comprar nos melhores shoppings. Para tomar café com ouro. Você não vai pagar nada. Agora tem 2 coisas. Você vai ter que, só pode ir com um guia. Só que o guia não fala. O guia não fala, o guia não anda. E o guia não sabe os caminhos. Você confia? Eu já até imagino qual vai ser os assuntos. Minha filha, eu não vou nada. Vai que é sequestrador.
tráfico humano. Esse guia não fala a minha língua, eu não vou. Você concorda que não tem confiança? Se alguém se apresenta como um guia, mas não foi visitar, porque qual é o propósito de um guia? Ir primeiro, antes do convidado estar. Ele vai sondar todos os lugares, ele vai conhecer a história, para quando você chegar, ele vai passeando com você, te contando. Aí a Bíblia diz que o Espírito Santo é o seu guia. Aí você com medo do seu futuro, o Espírito Santo já foi no seu futuro. E sabe o que ele quer? É no dia a dia ele compartilhando com você o que ele já viu por meio da oração do teu futuro. E vou te falar, se alegra, meu irmão, teu futuro será grandioso nessa terra. Você ainda vai dar muito prejuízo para o diabo. Você vai dar muito prejuízo para o diabo. Seja prosperando, seja pregando, seja avançando, seja crescendo, o diabo vai ser muito prejudicado através da sua vida. Por quê? Porque você precisa ter entendimento de quem você carrega. Você carrega o Espírito Santo. O Espírito Santo testifica ou dá testemunho que nós somos filhos de Deus. Já percebeu que as primeiras coisas que você percebe por dentro de você, quando está enfrentando um problema, é que você tem um pai. Você não está sozinho. Não é verdade? Quem nunca teve aquela indignação? Está passando um momento difícil, aí está ali triste, de repente tem aquela... Rapaz, não. Eu estou passando por isso, eu sou filho de Deus. O Espírito testificando, acorda para a vida. Você tem pai. Vou te falar uma coisa. Eu vim de uma casa com 2 irmãos. Somos 3. Meu pai é menorzinho que eu um pouquinho, todo malhadinho assim ele era. Meu pai era capoeirista de Angola e era músico, seresteiro. Tocava música, tocava seresta, né? Meu pai tocava todos os instrumentos que você imaginar. Mas uma coisa que me chama, que é engraçado, é que quando acontecia alguma coisa, que eu passava pela rua, alguém dizia assim: rapaz, tu é filho de Martiliano mesmo, né? Aí eu dizia: por quê? Porque tu é a cara dele. E ninguém mexia com a gente, porque meu pai era muito firme. Meu pai dizia assim: eu não quero que ninguém mexa na minha família, porque eu dou um boi para não entrar numa briga. Mas se eu entrar, só Deus me tira dela, para defender minha família. Então, quando tinha as brincadeiras, eu vou chamar pai. Mexe em mim, você vê? Eu vou chamar meu pai. E se meu pai entrar aqui, o negócio vai ficar sério. O que é isso? Consciência de paternidade. Mesmo que pai não fosse lá resolver nada, o problema não era se meu pai fosse resolver, era a minha consciência que amedrontava quem estava querendo mexer comigo. Porque eu dizia: ei, para com isso aí, eu tenho um pai. Qual foi a última vez que você falou isso para o diabo? Ei, para com isso aí, eu tenho um pai, diabo. Se você está achando que eu vou ficar parado ou humilhado aqui, eu quero te falar, eu não estou sozinho não, eu tenho um pai. Ei, irmãos, você não está nesse mundo sozinho não. Pessoas podem soltar a tua mão, mas você tem pai, irmãos. E esse é o propósito do Espírito Santo também, testificar no seu espírito que você tem pai. Amém. Diga: eu tenho um pai. Romanos capítulo 8, versículo 16. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Sua palavra é vida para mim, Senhor. Você achou? Que diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos. Não, é que nós somos escravos, rapaz. É que nós somos o quê? Então, quem é que testifica? O Espírito. Ou seja, o Espírito alimenta essa certeza em você. Você não está sozinho. Você tem pai. Você é filho de Deus. Outra coisa, o Espírito Santo vai nos guiar nas coisas da vida. Eu me lembrei agora, enquanto estava falando sobre isso aqui, que quando eu comecei a apacentar, eu não sabia fazer casamento. Mas eu já tinha feito rema. E me apareceu uma proposta de fazer um casamento.
Logo quando me apareceu a proposta, pastorzão, eu falei, não, Deus abençoe, não, eu nunca, não, é melhor não, tem pastor fulano. E o pessoal, não, pastor, a gente quer o senhor, porque a gente queria um culto de fogo lá no casamento. E o senhor, eu falei, mas não tem nada a ver, eu não sei fazer casamento. Aí o que aconteceu? Eu já tinha feito rema, e como é importante, irmãos, não é desmerecendo o seu tempo de evangelho, mas como é bom você estar num lugar para ser treinado. Ou de repente, não só para ser treinado, mas para ser renovado. Amém. Eu lembro que eu cheguei para orar e disse, Espírito Santo, a palavra de Deus diz que quando você viesse, você me guiaria. Eu vou subir lá e vai ser meu melhor casamento. Mas eu subi, me lembro que foi que eu preguei, não sei. Eu só sei que eu casei eles. Eu lembro que eu ia confiando no Espírito Santo. E eu ia falando as coisas e foi entrando todo mundo bonitinho. Eu fui organizando tudo. E eu fui falando e chamei as alianças. E fui pregando. Teve gente que se converteu depois do casamento. Quando acabou aquilo tudo, como é importante você confiar no Espírito Santo. Uma outra vez a gente fez uma viagem missionária. Antes, quando eu comecei a apacentar, eu comecei primeiro sendo missionário. E depois eu comecei a apacentar. Eu já era missionário com 16 anos. E com 18 anos eu fiz uma viagem para Iaçu, Bahia. E no meio dessa viagem, eu já estava terminando o rema lá com 18 anos. No meio da viagem, eu tive aquela nota no meu coração: o carro vai atolar. O carro atolou. Não tinha, irmãos, lugar para ir. Aquela estrada que tem uma casa lá de irmã Faustina lá embaixo, e o rio transbordou e o carro afundando e todo mundo no carro. E agora? Eu falei, gente, eu não sei, vai fazer o quê? Vamos rir. Eu não sei, eu preciso cuidar da minha vida por dentro, porque se eu murmurar é bem capaz de aparecer uma onça aí e morrer aqui. Então é melhor a gente confiar na palavra, e ficamos ali confiando na palavra. Mas eu nunca me esqueço que de repente já era 3 da manhã, chegamos lá 11h30 da noite, não tinha ninguém, sinal de celular não pegava. E essa amiga que me apresentou o rema estava conosco na viagem também, e a gente começou a orar. E de repente disse, graças eu te dou, Senhor, porque pelo seu Espírito o Senhor vai comunicar para alguém socorro para nós. Nós precisamos de socorro e nós confiamos na sua palavra. Obrigado por isso e amém. 30 minutos certinho, vem 2 rapazes, um deles tinha 2 metros, com uma lanterna desse tamanho. Pense num cabra bruto. Boa noite. Falei, boa noite. É aqui o lugar que está dando socorro? É, não, porque a gente acordou, aí senhora não sei quem falou que tinha um pessoal aqui encalhado. Vocês são o quê? Eu falei, de igreja. Aí logo eu vi todo mundo orando, doido. Creia em Deus, o que eu vou lhe dizer. De verdade, não estou aumentando nada aqui. Porque o pessoal fala que pregador gosta de aumentar. Não estou aumentando. Ele tinha 2 metros. Era um Ford Ka, o carro, daquele antigo. Ele pegou o carro e levantou. Quando ele levantou, eu disse, Senhor, deve ser um anjo. Não era não, depois eu conversei com o irmão, não era. Mas primeiro eu pensei que era, porque ele levantou o carro, botou o carro no lugar, e eu teso. Disse, meu Deus, se o Senhor me dá uma porrada, acabou minha vida. Mas enfim, entramos no carro, chegamos na residência que íamos lá cuidar daquela família. Irmãos, acredite no que eu estou dizendo aqui. O Espírito Santo quer participar de todas as etapas da sua vida. Quantas pessoas tomam tantas decisões sem de primeiro confiar na bússola chamada Espírito Santo? Ele está aqui para guiar você. E o propósito do Espírito Santo é mostrar para você que Deus não quer que você viva a vida errando. Tem irmãos que acham que para ter uma vida cristã sólida tem que ter um troféu de erros. Não, irmãos, isso não é regra. Isso não é regra. E isso não vai ser regra na sua vida. Se você enfrentou muitos desafios até aqui e coisas complicadas, não quer dizer que daqui para frente será assim. O seu Deus é poderoso para reverter quadros, para mudar estações, para fazer você provar melhores fases que você nunca provou na história da sua vida.
E de repente dias de sofrimento mudam para dias de alegria completa, irmãos. Agora deixa o Espírito Santo guiar você para esse lugar. Ele também é aquele que nos ajuda a orar. Romanos capítulo 8, 26. Você está sendo abençoado? Amém. Glória a Deus. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste. Essa palavra assistir é a palavra sunantilambanomai no grego, que interpreta-se para, não como alguém que está assistindo de longe, mas essa palavra assiste é como alguém que está trabalhando junto para obter alguma coisa. Então o que Paulo está falando é, o propósito do Espírito Santo é te ajudar a orar. Então enquanto você está orando, a missão e a responsabilidade dele é pegar junto com você. Deixa o Espírito Santo participar das suas orações. Essa é a responsabilidade dele. Porque nem sempre nós sabemos orar como convém. É nesse momento que vamos precisar orar em outras línguas. Oração em línguas é para a edificação do próprio crente. Tem irmão que espera, tem irmão que pensa que o Espírito Santo é uma coisa que chega. Ai, peguei o Espírito Santo. Acorda para a vida. Tinha irmão que estava cochilando, agora ficou com medo? Mas tem pessoas que pensam assim, irmãos. Ah, peguei o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo habita dentro de você. Amém. E ele está aqui não para de vez em quando. Já conheceu aqueles irmãos que têm 700 anos na igreja? Foi o engenheiro que ajudou Noé lá a construir a arca. Estava lá calculando, Noé, bote aqui, bote a... Não sei, sentiu o Espírito Santo no início. Hoje, é porque quando Deus quiser, não, irmãos, o Espírito Santo está aqui para desenvolver comunhão com você todos os dias. Desfrute disso todo dia. Aleluia. Ele nos assiste em nossa fraqueza porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Ou seja, enquanto você está orando aqui, o Espírito Santo também está orando. A oração do Espírito é a oração em línguas, é a oração perfeita. Ah, eu vou aprender isso aonde? Só fazendo rema. Aqui foi só uma pincelada, o resto é rema, tem que matricular. Ele nos guia a toda a verdade, testemunhando dela para nós. Todas as vezes que você está lendo as Escrituras, o propósito do Espírito Santo é testificar que aquilo é verdade. Se a Bíblia dissesse que quem engoliu a baleia foi Jonas, eu ia crer. A Bíblia é o meu manual de fé, regras e práticas. E o propósito do Espírito Santo é estar aqui para te ajudar a entender que isso é verdade. Eu não sei se você já entendeu, já passou por isso, mas quem já começou a ler de repente um texto bíblico e ser tão gostosa a leitura, começar a queimar no seu interior e vai ardendo, você começa, eu quando estou lendo algum texto eu começo a rir sozinho, digo, meu Deus, olha isso aqui, e vai queimando, é o Espírito Santo testificando. Isso que você está lendo é a verdade da palavra. Você não está lendo revista da Avon, você está lendo a verdade da palavra. Amém. Não há problema nenhum. Você lá na revista da Avon, mas a palavra. Tem irmão que gasta não sei quanto tempo, irmãos, em revistas. Ainda existe a revista da Avon? Natura? Não existe mais não? Não sei. Mas quanto tempo às vezes nós passamos consultando tantas coisas? Instagram, por exemplo, tem irmão que vai no TikTok, os irmãos tudo sendo enganado pela IA, coitado. Tem irmão que vê uma abelha tocando violino, aí fala assim, meu Deus, as abelhas estão tudo modernas, tocando violino. Eu estou falando porque a minha mãe acredita. Minha mãe acredita.
Minha mãe é crente, eu digo, a senhora é formada no rema. E a senhora está me falando que o cachorro está gigante, isso é IA. Ela fala, não, tempos difíceis. Um cachorro de 20 metros é o Apocalipse. E quantas vezes, irmãos, o pessoal está lá no Kauai, 2, 3 horas, e não vai ler a sua Bíblia. O irmão vai ler a sua Bíblia. A fonte de vida que lhe nutre está na palavra. Amém. O Espírito Santo nos ensina. João capítulo 14, versículo 26. Glória a Deus. Você deu risada agora, né? Da IA. Então tem irmão que está sendo encantado pela IA. Olha assim. E você pode usar. Eu uso para benefícios. Mas tem irmão que olha o Kauai. Aí aparece lá uma serpente falando. Meu Deus. A serpente do Éden era verdade. Eu digo porque de vez em quando vai as irmãs quando acaba o culto. Pastor, o senhor viu o quê? Não, uma história aí que tem umas abelhas que estão tudo conversando. Quando você vai abrir é o quê? E os irmãos tudo crendo. Cuidado, viu? Em nome de Jesus. Cuidado. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Então, o propósito do Espírito Santo não é somente te ensinar, mas também te lembrar. Passe momentos com a palavra. Amém? Passe momentos com a palavra. As redes sociais, Kauai, Instagram, TikTok, tudo tem o seu lugar e tudo é muito bom. Ok? Mas nada se compara, irmãos, a estar usufruindo do poder da palavra. Você está aqui mesmo? Então, qual é o propósito do Espírito Santo? Nos ensinar e também nos fazer lembrar o que já ouvimos. Perceba, em dias difíceis, a primeira coisa que você lembra é da pregação do culto. Rapaz, um dia, o irmão fulano falou aquilo pregando. Um dia, bem que o pastor falou aquilo, e eu estou vivendo isso aqui agora. Ó que Satanás safado. Mas bem que o pastor falou. Qual é o propósito do Espírito Santo? Te lembrar verdades que você já leu, que você já ouviu. Amém? Confie no Espírito Santo. E eu queria, nós estamos caminhando para terminar. A gente vai orar ali pela nossa irmã que foi. Eu quero uma canela de fogo para orar pela irmã que vai ser batizada com o Espírito Santo. Porque se ela crê hoje. Misericórdia, ninguém creu pela irmã. Meu Deus do céu. Mas se fosse uma vaca de asa de anjo, você ia crer. Não é? Use suas redes sociais para benefícios. O doutor Arthur estava comunicando para nós na sala que fez uma pesquisa interessante lá e ajudou. A IA ajuda para essas pesquisas. Foi que nem eu vi um bicho lá e falei, rapaz, que Satanás é esse aqui? Uma largata peluda com os pelos pomposos. E o nosso cachorrinho quase come. Não, sai! Tirando foto. Aí era uma bicha lá da Vespa, não sei o que, não sei o que. Tem o seu lugar. Mas tem irmãos que estão passando horas no TikTok, que não tem lugar nenhum de edificação na sua vida. Passe horas na palavra. Passe horas com a palavra. Amém. Não no TikTok. Use as ferramentas em todos os lugares. Mas fique com a palavra. No dia mau, o que vai se levantar no seu coração? A palavra. Quando o diabo se levantar, você vai revidar ele com a palavra. Quando a doença vier, você vai combater ela com a palavra. Quando a dor vier, você vai combater com a palavra. Quando um dia mau vier, você vai combater com a palavra. O Espírito vai te lembrar o que você já ouviu. Ele vai te lembrar dessa aula de hoje aqui. Porque eu me ouso a falar. Tem gente aqui que até sexta-feira vai ter testemunho para contar. E isso me caiu no Espírito agora. Eu quero liberar sobre tua vida agora. Tem alguém aqui na sala de aula que até sexta-feira, se prepare, você vai contar um testemunho. Deus está virando o jogo hoje mesmo. Eu não sei o que é que você está crendo, mas isso me caiu no Espírito agora. Deus está virando o jogo hoje mesmo. Deus está virando o jogo hoje mesmo. A unção despedaça todo jugo de intimidação, meu irmão. Esse também é o propósito da unção.
Despedaçar jugo de intimidação. Esse é o propósito da unção. Despedaçar jugos também. Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos entender que uma das manifestações de alguém que é cheio do Espírito Santo é alguém que é cheio da palavra. Quanto mais cheio da palavra, mais cheio do Espírito Santo. Então, primeiro você tem que ser cheio da palavra. Quanto irmão que você conhece que quando começa um negócio, ninguém... Você não conhece ninguém assim? Mas no outro dia, difícil, carrancudo, ignorante, grossa, dá uma patada em todo mundo. Porque nós precisamos entender que nem sempre, a manifestação do mover num culto está comunicando que alguém de fato está cheio. Ok? A primeira manifestação do enchimento do Espírito Santo sobre um crente é estar cheio da palavra. Aprenderam rápido. Tem que estar cheio da palavra. Quando o diabo vier, você não vai devolver o diabo uma afronta com choro. O diabo vem, eu vou te matar. Ô diabo, eu vou fazer. Eu nunca matei nenhuma barata. O diabo falando que vai me matar. Devolve a palavra. Jesus, após jejuar, foi para o deserto, após ser batizado, foi para o deserto, estava em jejum, o diabo aparece para ele usando trechos da palavra para tentar de algum momento ali fazer com que ele desestabilizasse na sua própria identidade. Jesus não chorou, ele devolveu a palavra. Ele disse, você não é o filho, faça a pedra virar pão. Ele poderia falar, cala a boca que eu estou com fome. Ele fez, diabo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você não vive do seu agora. Você vive do que a palavra de Deus fala ao teu respeito. Dia bom ou dia ruim, você vive do que a palavra diz. O dia está difícil ou está bom, você vive do que a palavra diz. A porta abriu agora ou não, você vive do que a palavra diz. Quer deixar o diabo confuso, continua rindo, mesmo num dia triste, porque você vive o que a palavra diz ao teu respeito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Aí o diabo, mas se você se jogar, está escrito, né? Salmo 91. Os anjos darão ordem para te guardar todos os teus caminhos. Aí vem Jesus, diabo, não tentarás ao Senhor teu. Ele não disse meu, ele disse teu. Sabe o que ele falou para o diabo? Nem tu é Deus. Cala a boca, que ele manda em você. Não tentarás, essa palavra tentarás traz uma interpretação que Jesus estava dizendo o seguinte: Deus não precisa mostrar quem Ele é para dizer quem Ele é. Ele é. A última coisa, todos os reinos me deram, se você se ajoelhar, eu também lhe dou. Ele disse, cala a boca, somente é o Senhor teu Deus adorarás. Somente a Ele prestai culto. Perceba que Jesus combateu o diabo com a palavra. Então pare de combater o diabo. Eu estou com medo do diabo. Soberano Deus, eterno Pai. Senhor tem o meu diabo ali vindo. Toma a rédea da tua vida hoje. Se por acaso tem alguém que enfrentou isso esses dias, o diabo se levantando contra você, chegue em casa, diga assim, diabo, eu cheguei. E eu quero te falar uma coisa, acabou de hoje em diante para você. Só tem espaço aqui nessa casa para o reino de Deus e para a palavra de Deus. E de hoje em diante eu digo, sai daqui! Já assistiu aquele filme Quarto de Guerra? Eu amo aquela parte de que aquela veinha ensina para a menina como é que ora.
que na hora que ela chega em casa, ela faz, Satanás acabou para você. Ela abre a porta, coloca o diabo para fora, e não terminou não, ela sai e diz outra coisa. Esta casa agora está sobre nova direção. Ô irmãos, passa o volante da sua história para o Senhor, e você vai ver como o teu futuro vai ser glorioso. Aleluia. Dentro disso aqui, para a gente concluir, irmãos, como é importante você confiar no poder do Espírito Santo. A minha esposa teve alguns dias hospitalizada. Pastor Marco e Vanessa acompanhou de perto, o doutor Arthur também. Como é importante ter esse período. Mas, irmãos, ela não havia tendo melhoras. Domingo, de sábado para domingo, segunda, terça, sem melhora. Quarta-feira de manhã eu levantei. Sabe aquele dia que você levanta tinhoso? Eu estava tinhoso, eu estava a ponto de morder um na testa. Eu estava com tanta raiva que eu estava. Primeiro que eu levantei muito cedo. Brincadeira. Mas, irmãos, eu lembro que quando meu irmão falou assim, ó, você vai ter que ficar lá com ela, cara, ela não está melhorando de maneira nenhuma. E no domingo que você teve lá, que você falou com ela, quando ela estava na sala vermelha, o batimento dela foi subindo. Então é um sinal que você poderia ficar lá, porque eu acho que ela vai se recuperar bem. Irmãos, quarta-feira eu saí em jejum, e no carro eu hoje eu vou acabar com você, diabo. Eu vou lhe enterrar com os 2 pés na sua cabeça hoje. 6 horas da manhã. Cheguei no hospital lá. Entrei. Quando eu entrei, ela não estava nem falando. Não estava nem comendo. O médico falou, ó, hoje é o último dia, vai ter que botar sonda nela. Eu falei, não vai colocar sonda nela não. Ela, por quê? Eu falei, não, porque eu creio na palavra de Deus. Ele fez, eu respeito religião. Mas aqui não é religião não. Vai ter que pôr nela a sonda. Tudo bem, doutor. Cheguei para ele e falei, bom dia meu amor, este é o dia que o Senhor fez, você vai levantar hoje. Ela me olhou assim, você vai inventar o quê? Eu peguei na mão dela, falei, me dê a mão aí, vamos no banheiro tomar um banho. Estou no banheiro. E ela me olhando assim, como que vai cair? Eu falei, você vai cair não, estou aqui. Romanos 8 diz que o mesmo Espírito que arrancou Jesus dos mortos vivificará o seu corpo mortal. Você não foi criada para estar atrofiada. Você não foi criada para estar assim. Você foi criada para cumprir a vontade de Deus. Estou aqui no banheiro, você vai tomar banho sozinho. E ela foi tomando banho ali, e ainda não estava conseguindo falar. Aí saímos do quarto, sentamos na cama, entreguei para ela um devocional. Ela começou a ler. Eu falei, você quer orar? Peguei na mão dela. Aí eu falei, você vai orar. E ela tipo assim, eu não estava falando. Eu falei, não, você vai falar agora. Você vai orar. Mas eu estava doido, irmão, por dentro. Tá? Eu falei, eu quero minha mulher de volta. Peguei na mão dela e falei, ora. E ela começou, pai. Eu falei, isso, garota. Ó a voz saindo aí. E a enfermeira olhava assim pra gente. E eu, vai. E ela, Senhor, eu te agradeço. Eu falei, isso, vai. E foi, orou. Quando acabou de orar, ela não estava tomando a medicação via oral. Eu pedi ao doutor tomar uma medicação via oral. Aí não estava comendo, pediu comida, comeu. Aí não estava tomando líquido, pediu líquido, bebeu. Quando foi de tarde eu falei para ela, a Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orou pelos amigos. Quer envergonhar o diabo? E ela assim, falou, a gente vai levantar agora, andar pelo corredor, orando por todo mundo que nem 2 doidos. E ela, cheia de acesso, e a mão levantada, e você não vai cair não, estou com você aqui. Bora, comece a orar. Você vai orando em português e eu em línguas. E ela orando. Irmãos, até fralda usou. Quinta-feira eu cheguei lá, já não tinha mais fralda para usar. Já estava comendo normal. Já estava começando a falar tudo normal, lembrando de tudo normal. Quando foi na sexta-feira, teve alta. Irmãos, e quando tudo acabou, que eu saí com ela do hospital, ela entrando no carro, quando ela entrou, eu fechei a porta e falei assim, diabo, quem ganhou? Oh, meu Deus do céu. Eu percebo que tem uma unção aqui quebrando o jugo de intimidação. Eu não sei até quando foi que o diabo tentou calar sua voz, roubando de você a coragem, mas eu estou aqui para te falar, se levanta hoje,
Bota o diabo para correr hoje ainda. E no final, diga para ele, quem foi que ganhou? Irmão, o diabo nunca tem espaço de vitória. Mas a Bíblia diz que você não vai vencer. Você já é. Você não vai para um campo de batalha esperando fazer o gol para ter a placa de que venceu. Você já entra sabendo, venci. Glória a Deus. Quem tem a unção não vai entrar preocupado se vai perder, já entra sabendo, venci. Quem tem a unção não vai entrar, olhar para o diabo e falar, diabo, não, diabo, ai, não, irmãos. Você vai entrar sabendo, e se eu entrei, você sai. Foi assim que nós chegamos no hospital, eu falei para ela, tá vendo aquelas crianças ali? 46 dias atrás. Eu falei para ela, tá vendo aquelas crianças aqui? Quer deixar o diabo louco? Coloca a mão no vidro. Eu começo a declarar que as crianças vão ser todas livres agora ainda. E o pessoal passava, Leite, você está andando. Tá. Aí no outro dia o médico falou assim, ó, eu não creio nesse negócio de religião, mas tem alguma coisa entre você e ela. Eu não sou espiritualista, mas há uma conexão entre você e ela. Porque quando você entrou aqui, quarta-feira, ela melhorou-se de forma significativa. Vou te contar um outro testemunho, só para a gente celebrar aqui e você ir para casa cheio da unção. Começamos a orar pelas crianças, era 2 da tarde, 5 horas não tinha uma criança. Não tinha uma criança. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que o poder de Deus estava lá. Irmãos, você não pode entrar em episódios, em momentos difíceis, pensando que o poder de Deus ainda vai vir. Quando você entrar, o poder de Deus está entrando com você. Não existe nada difícil para um crente que tenha unção. Ainda que pessoas tentem dificultar para achar que você não consegue, eu digo para você, a unção vai te habilitar e você vai sair de lá vitorioso. Alguém, pelo amor de Deus, queira essa palavra aqui. E eu encerro com isso aqui. Confie na unção. Tudo que você viu aqui, você que é visitante, é rema. Você não veio para a sala de aula em vão. Foi o Senhor que lhe trouxe. Você sabe, muitas coisas não foram colocadas para fora. Coisas antigas. Que você sabe que só a boa mão do Senhor pode mexer e pode mudar tudo. Esse ano foi um ano bem difícil. As pressões foram muito grandes. Mas eu repito para falar para vocês, vocês não vieram aqui à toa. Vocês não estão aqui na sala de aula à toa. Dinheiro não vai ser o problema. Falta não vai ser problema. Dias difíceis não vão ser um problema. Não é para colocar um ponto final, onde Deus colocou apenas uma vírgula. Os melhores dias ainda estão lá na frente. Fiquem prontos. Os melhores dias, as melhores fases, a melhor fase financeira. E o Senhor diz assim, o tempo de humilhação está passando. Esse ano foi um ano muito difícil. E você caladinho, o diabo tentou te humilhar com demonstrações às vezes de coisas para tentar te deixar se sentindo humilhado. Mas eu vim aqui para te dizer, o Senhor mandou te falar, se levanta, homem. Eu sou com você. E isso é suficiente. Você crê nisso? Você crê nisso? E vem uma unção do Senhor sobre vocês. Em nome de Jesus. Uma unção sobre a saúde, sobre as finanças, sobre a casa. Vocês vão completar tudo o que tem que completar, inclusive o chamado do Senhor, porque vocês sabem que tem chamado do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu creio nisso. Você pode ficar em pé? A gente vai encerrar. Você recebeu isso? Você pode ficar em pé?
Glória a Deus. Cadê a irmã do batismo com o Espírito Santo? Cadê a nossa diretora? A diretora vai colocar a mão de ninguém. Eita, vocês gostam, viu? Meu Deus do céu. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz... Peraí, minha gente. Meu Deus. Ó, vai ter que fazer uma vigília de couro de fogo. Deixa eu te falar uma coisa. Tem mais alguém? Vem pra cá. Eu sei que passamos um pouquinho, mas você segura aí mais uns 2 minutinhos. Amém. Você que é cheio do Espírito Santo, você pode orar em outras línguas aí no seu lugar? Deixa eu falar uma coisa com vocês duas, olha para mim. Nós não vamos aqui invocar o Espírito Santo. O Espírito Santo não vai vir como uma força e tomar a boca de vocês. A Bíblia diz que é por meio da fé. Se vocês creem, então falarão em novas línguas. O Espírito Santo já está aí habitando em vocês. Vocês duas creem nisso? Eu também creio demais. Então eu creio que as duas vão sair daqui falando em outras línguas. Vocês creem? 2 coisas que eu vou pedir. Não é para ficar falando aleluia, aleluia, aleluia. Nem glória, 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 glória. Você vai perceber. Veio o idioma para poder falar sem vergonha. Põe para fora. E fale em outras línguas. Você quer comigo nisso? A senhora pode me ajudar? Vocês duas? Uma coloca a mão em uma, outra coloca a mão em outra. Você pode orar em outras línguas? Vamos lá. Chamre kenterem bralabas. Rosso brante querei. Em nome de Jesus, cheias do Espírito Santo, em nome de Jesus, abraço, abraço, eu oro agora mesmo, em nome de Jesus, pela unção capacitando as duas. Continua aí, continua liberando aí sobre elas. Começou a perceber o idioma vindo, abre a boca e fala. Se começar a perceber o idioma vindo, pode abrir a boca e falar. Se começar a perceber o idioma vindo, pode falar. Não é da sua cabeça. Não é coisa da sua cabeça. Você não está imitando ninguém. É o Espírito Santo.
a sua bondade dura para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio que ano que vem essa escola vai ter a maior turma de todos os tempos. Nós cremos que pela unção, alunos de outras cidades circunvizinhas virão como peixe vem para a rede. Oh, como peixe vem para a rede. Como um imã que puxa. E não se preocupa. Não olha os números de pessoas. Continue fazendo o que você sabe fazer de melhor. Confiar na minha palavra, o Senhor está dizendo. Porque o tanto de aluno que vai chegar, porque eu ouço no meu espírito o tempo de correr. Está escrito que a fama de Jesus corria por todas as cidades circunvizinhas. Foi essa palavra que eu ouvi, por causa do coração de vocês e a fidelidade. A fama do Rema em Feira vai correr pelas cidades circunvizinhas. A princesinha do sertão não será mais princesinha, vai andar como rainha por causa da palavra. Essa cidade vai entrar numa estação de reinar em vida por causa dessa escola. E o Senhor diz, por causa do coração de vocês, em amar pastores, em cuidar deles. O Senhor diz, não haverá raízes de divisão e perseguição ao Rema nessa cidade. Pelo contrário, eles serão os melhores parceiros dessa escola. E o Senhor diz para você, se prepara mesmo, sonha alto mesmo, porque não será uma turma com 200 alunos. É muito mais do que 200 que o Senhor tem. Esse ano foi teste. O melhor de Deus está vindo aí. Receba agora. Oh, você pode dar glória a Deus. Oh, eu creio. Glória a Deus. Aí agora quem é que vai terminar? É você mesmo. Você é a vice-diretora, receba também. A mesma unção que ela carrega, você está desfrutando desse tempo. Coisas maiores ainda estão por vir. O seu desejo é ter tempo livre de trabalho só para o reino. E o Senhor diz, fica pronta. Eu lhe darei ideias que virá muito dinheiro. Porque você vai ter tempo suficiente para cuidar da escola, para ir e vir em a minha palavra, porque eu também tenho para você a habilidade de pregar a minha palavra. Os púlpitos ouvirão a tua voz, conhecerão o teu nome. Continue fiel, como foi fiel até aqui, e como tem sido fiel em encarar o desafio de estar crendo e chamando alunos a partir do nada. E o Senhor diz, eu vou honrar a fidelidade. Continue permanecendo fiel. Uma nova unção está vindo aí, uma capacitação para 2026, porque vai ser um ano de muito trabalho nessa escola. Mas não é que os alunos vão dar trabalho, é porque vai chegar as multidões, e as multidões, e as multidões, e as multidões. Você crê nisso? Pode dar glória a Deus aí bem forte. Aleluia. Podia seguir com a vigília, não era tranquilamente. Queridos, nem preciso perguntar se você foi abençoado. Que dias gloriosos, que noite gloriosa. Sabe, Deus fez tanta coisa aqui hoje, queridos. Sabe, eu sei que a sua vida a partir de hoje não será mais a mesma. Que o seu ministério a partir de hoje não será mais o mesmo. Uma nova unção do Senhor derramada sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério. Amém. E eu quero incentivar você, quero agradecer, né? Primeiro, pastor Emerson, Letícia, você, meu irmão, por estarem aqui. Pastor, nós amamos e
honramos e amamos a vida do Senhor. É sempre tão precioso ter o Senhor aqui conosco, sabe? Liberando tudo que o Senhor recebe de Deus. Amém, queridos? Eu quero incentivar você. Repita comigo, não acabou. Não acabou. Queridos, amanhã nós ainda vamos ter aqui a nossa aula demonstrativa com o nosso professor Arthur. Ele está sentado ali, ó. E ele vai estar aqui amanhã liberando tudo. Vai ser apenas uma degustação da matéria Cristo aquele que cura. Convide enfermos, queridos. Venham prontos. A gente tem que vir para esses ambientes assim, ó, com expectativa e dizendo: Deus vai fazer hoje. Vou sair daqui curado hoje. Vou viver milagres como eu nunca vivi antes. E eu creio, queridos, que amanhã grandes curas vão acontecer aqui. Caroços vão ter que sumir. Ossos vão ter que voltar pro lugar. Porque se você não sabe, a gente declara aqui que o Rema é uma escola do Espírito. E o Espírito Santo tem liberdade dessa escola. Amém. E eu fico empolgada com essa palavra. Aleluia. Queridos, então vão na graça e na paz. E nós nos vemos amanhã em nome de Jesus. Amém.